Olá, meu nome é Stephanie Cristine, eu sou aluna de mestrado do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e eu tô aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre estrutura e topologia do DNA. Essa aula ela vale como crédito didático obrigatório referente à minha formação como mestre em Ciências Biológicas e Biofísica. O primeiro conceito, na verdade, a primeira analogia que eu quero fazer com vocês antes de começar a falar propriamente dito do DNA é como o conhecimento científico ele é construído. O conhecimento científico ele é construído similar a essa parede de tijolos. Essa parede de tijolos que eu estou mostrando para vocês, ela tem uma definição de cada tijolinho e cada tijolinho desse ele é importante para a construção dessa parede. E é exatamente assim que funciona a ciência. Existem vários tijolinhos que constroem um conceito mais amplo e mais complexo. E na ciência ainda tem um adendo. Cada tijolinho desse, ele é colocado por um grupo de pesquisadores diferentes. E então todos, numa força única, geram um conhecimento científico ou denominam alguma estrutura ou caracterizam alguma função de maneira conjunta. Então, com a estrutura e topologia do DNA não foi diferente. Vários pesquisadores se dedicando a diferentes abordagens trouxeram informações que foram importantes para chegar à definição que hoje nós temos do que é DNA e a importância dele como material genético. O primeiro pesquisador que eu quero falar com vocês é o Gregor Mendel. O Gregor Mendel é um biólogo, botânico, monge austríaco, bastante conhecido porque a primeira e a segunda lei de Mendel é um assunto pertinente ao ensino médio, então provavelmente o que eu vou falar não é uma extrema novidade, mas ele postulou sobre os fatores responsáveis pela hereditariedade e ele postulou que isso ocorria aos pares, que é o que ele fala na primeira e na segunda lei de Mendel. E ele postulou isso através dos experimentos dele com as ervilhas. Então, ele lá no monastério onde ele morava, ele fazia experimentos com as ervilhas e ele começou a entender como funcionavam os fatores hereditários, olhando várias características daquela planta, como a posição da flor, a cor da flor, a altura da planta, as diferentes características da semente, da vagem. E isso foi muito importante. Um dos conceitos mais importantes que ele trouxe foi o conceito do que era o gene, que é essa unidade que carrega a hereditariedade. Mas os trabalhos dele durante bastante tempo foram ignorados pela comunidade científica e na época que ele apresentou os trabalhos dele e os resultados que ele obteve para a comunidade científica, e não foi tão bem recebido porque o que ele estava propondo era diferente do que era considerado certo naquela época, mas os trabalhos dele foram redescobertos em 1900 e até hoje os trabalhos dele são extremamente importantes para o que a gente conhece como genética e biologia moderna. Outro pesquisador importante que trouxe conhecimentos importantes para a descoberta do DNA foi Griffith Michels. Ele, em 1969, ele investigou a composição química das células humanas que ele extraía do pus de ataduras que ele obtinha de uma colaboração com o hospital. Então, ele tinha as ataduras, ele extraía o material genético dessas células do pus, e quando ele fez essa extração, ele foi capaz de extrair do núcleo uma molécula que ele denominou como nucleína. Ele não sabia que era o DNA, mas ele denominou como nucleína. E ele ainda conseguiu descobrir qual era a constituição dessa molécula. Então, ele descobriu que essa molécula era constituída de oxigênio, nitrogênio e fósforo. O próximo pesquisador que nós vamos falar aqui é o Alton Fleming. O Alton Fleming, em 1979, ele estava estudando o processo de divisão celular, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, e ele estudava esse processo utilizando as guelras de salamandra. E ele conseguiu, então, descrever
o comportamento dos cromossomos durante a mitose, o que foi muito importante, porque ele conseguiu descrever qual era o caminho que os cromossomos faziam, justamente nesse processo tão importante que é quando ocorre, quando já ocorreu, no caso, a replicação do DNA, o DNA está sendo separado entre as células e as células agora vão se tornar unidades, entidades separadas, porque elas vão se separar no processo durante a mitose. E ele também foi o primeiro a mostrar que a existência dessas estruturas, que eram denominadas cromossomos, não eram artefatos, ou seja, não eram estruturas que tinham sido geradas devido ao experimento que ele estava fazendo. Isso eram estruturas que realmente existiam. O próximo personagem que eu vou contar é do Frederick Fritsch. O Frederick, ele foi um médico bacteriologista que estudava a bactéria causadora da pneumonia, que é o Streptococcus pneumoniae, e ele queria entender o que gerava a diferença entre cepas que geravam a pneumonia, que são as cepas patogênicas, e as cepas não patogênicas, porque morfologicamente, ou seja, observando essas células, ele via a diferença nelas. Só que ele queria entender mais profundamente qual era essa diferença. E para isso ele fez um experimento que eu vou contar para vocês agora um pouco como ele funcionou. Ele denominava as cepas patogênicas como cepa S e as cepas não patogênicas ou não virulentas como cepa R. Então vamos entender como foi esse experimento. Então, o Frederick, ele tinha as células, as cepas separadas, e ele utilizou, então, as células S, ou seja, as cepas patogênicas. E ele inoculou num ratinho, e ele observou que alguns dias depois esse ratinho morria de pneumonia. E quando ele fazia uma cultura in vitro, em meio de cultura, como a gente chama, ele apenas conseguia isolar colônias desse tipo S, desse tipo patogênico. Quando ele inoculava no ratinho as cepas do tipo R, da cepa não patogênica, o ratinho continuava saudável, não gerava pneumonia e não morria. E ele também só conseguia isolar colônias do tipo R. Quando ele pegava essas células do tipo S, as células patogênicas, como eu tinha falado para vocês anteriormente, e ele estressava essas células através de um aumento de temperatura, ou seja, ele gerava uma espécie de choque térmico nas células, ele percebia que quando ele inoculava essas células no ratinho, o ratinho não gerava doença, o ratinho continuava saudável. Então, alguma coisa tinha sido desnaturado ou tinha sido desestabilizado com o aumento de temperatura, que agora não gerava mais doença no ratinho quando ele inoculava essas células. E também ele não conseguia isolar nenhuma colônia. E aí ele fez um outro experimento. Ele pegou as células R, que são as cepas não patogênicas vivas, e misturou essas células com as células lá, aquele extrato que ele tinha gerado a partir do momento que ele pegou a célula S, que era patogênica, e aumentou a temperatura. Quando ele misturava as duas e inoculava no ratinho, o ratinho contraía a pneumonia e ele conseguia extrair do ratinho tanto colônia R quanto colônia S. Então, existia alguma coisa presente nessa célula S que ela conseguia transmitir para a célula R e passava a gerar doença no ratinho, mas ele ainda não sabia o que era isso. Quem descobriu que molécula era essa, que gerava essa transformação, que ficou conhecido como princípio transformante, foi um outro pesquisador e os seus colaboradores. Então, foi um experimento feito por Oswald Avery e os seus dois colaboradores, o McLeod e o McCartney. Em 1944, ele fez então a extração desse princípio transformante, que era essa molécula que era capaz então de transformar uma cepa não patogênica em patogênica. E qual foi o experimento que ele fez para descobrir, para extrair e comprovar esse princípio transformante? Foi um experimento onde ele pegou essa célula da cepa S, células dessa cepa S, da cepa patogênica, ele fracionou, ou seja, ele separou os diferentes extratos que ele
que ele conseguiria extrair com as técnicas que ele obtinha na época, e ele conseguiu separar e fracionar os extratos dessas células em 5 componentes. Componente RNA, proteína, DNA, lipídio e carboidrato. E ele pegou cada um desses extratos e colocou junto com uma cepa R e observou se ocorria a transformação dessa cepa R em S. E imaginem só, apenas quando ele utilizou o extrato de DNA foi quando ocorreu a transformação. Então, ele postulou que o DNA era esse princípio transformante. Então, esse foi um achado muito importante para mostrar para a comunidade científica, para comprovar para a comunidade científica que o DNA era o material genético das células e que ele tinha esse princípio transformante. A partir do momento que ele carrega consigo todas as informações que geram aquela cepa patogênica, uma vez que ele esteja em contato com outra célula, ele é capaz de transformar essa célula em patogênica. Mas outros 2 pesquisadores foram muito importantes para bater o martelo de que o DNA era o material genético. E esses 2 pesquisadores foi o Herschel e o Charles, em 1952. Então, eles estavam utilizando o modelo do vírus T4, do fago T4. O fago T4 é essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês. E o fago T4, ele é um vírus que infecta bactéria. O fago T4, nessa época, já era conhecido que ele infectava a bactéria. E eles fizeram 2 experimentos diferentes. Eles pegaram o fago T4 e marcaram as proteínas, ou seja, a parte externa do fago T4, com radioatividade, com radioisótopos, que faria com que eles conseguissem depois investigar onde essa proteína estava presente. E eles também fizeram isso com o DNA. E eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram o vírus que estava com a proteína marcada radioativamente, os vírus que estavam com o DNA marcado radioativamente, e eles mimetizaram um sistema, ou seja, eles fizeram um sistema onde esse vírus infectava a bactéria. Então, esse vírus era capaz de infectar a bactéria e depois eles pegavam essa bactéria que tinha sido infectada e tentavam entender, através dos recursos que eles tinham na época, aonde estava esse material radioativo. Então, eles foram lá, pegaram os vírus, as bactérias que tinham sido infectadas pelos vírus que estavam marcados com as proteínas e com o DNA. Eles colocaram essa bactéria para se multiplicar no meio de cultura, que é o lugar onde que é o ambiente onde essas células conseguem se multiplicar, onde tem os fatores importantes para que elas se multipliquem. E nesse meio de cultura tinha radioisótopos. Radioisótopos esses que, se estivesse presente no material genético, eles conseguiriam observar. Então, eles marcaram nesse primeiro experimento, onde eles estavam marcando as proteínas, eles centrifugaram as células, ou seja, eles separaram o que era meio de cultura e o que era a bactéria. E depois, quando eles fizeram a observação, eles perceberam que a radioatividade, estava presente apenas no sobrenadante. Isso nos experimentos onde tinham sido marcadas proteínas. Ou seja, as proteínas não eram material genético, porque eles estavam vendo essa radioatividade no sobrenadante, ou seja, fora da célula. Já no experimento onde eles marcaram o DNA, eles observaram que a radioatividade estava presente quando eles fizeram a separação, eles conseguiram constatar que a radioatividade estava presente no pellet, ou seja, no precipitado, como mostra aqui nessa ilustração, no precipitado onde estavam presentes as células de bactéria. Então, aí eles concluíram que o DNA era um material genético. Mas, e vocês devem estar se perguntando por que eles fizeram esses experimentos? Por que eles testaram se a proteína era um material genético? Porque nessa época, os pesquisadores acreditavam que o material genético poderia ser uma proteína.
E justamente por isso, esses experimentos que comprovavam que o material genético era o DNA, eles trouxeram uma certa polêmica na comunidade científica. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso agora. Então, por que o DNA era um material genético polêmico? Porque existia uma relutância na época da comunidade científica em aceitar que o DNA, que é uma molécula relativamente simples, ela era responsável pela transmissão genética. Então, o DNA era formado por nucleotídeo, por uma gama limitada de nucleotídeos. Então, como essa estrutura que tem uma gama tão limitada, apenas 4 nucleotídeos possíveis, e as proteínas que podem ser formadas por 20 aminoácidos diferentes, por que não a proteína ser um material genético, já que ela tem uma diversidade maior? Então, nessa época, acreditava-se que a proteína, que alguma proteína ou as proteínas eram as responsáveis pela transmissão da transmissão genética, né? Por ser um material genético. E já se sabia que o DNA ele deveria reunir algumas características para que ele fosse o material genético. Primeiro, ele deveria se autorreplicar, ou seja, ele deveria fazer cópias de si mesmo com um alto grau de fidelidade, porque se o material genético ele é aquele que leva as características responsáveis por carregar as características que passam da prole, do progenitor para a prole, então tem que ter uma fidelidade nessa duplicação. Além disso, ele tinha que ter a capacidade nessa pequena gama de nucleotídeos, essa pequena gama de componentes que formavam o DNA, de codificar muitas informações, porque o DNA ele tem que carregar as informações que geram um organismo inteiro, seja esse organismo uma bactéria, uma levedura ou um ser humano. Então, tem que ter uma capacidade de codificar muitas informações. Só que nessa época, aqui nessa história que eu estou contando para vocês, ainda não se sabia como era a estrutura do DNA. E era muito importante entender a estrutura do DNA para entender se ele poderia realmente ter essas duas características que são extremamente importantes para que ele seja um material genético das células. Então, como é a estrutura do DNA e quem foi responsável por elucidar a estrutura do DNA? Então, o primeiro pesquisador que eu vou contar para vocês qual foi a contribuição que ele trouxe para a estrutura do DNA é o Henry Chargaff. O Henry Chargaff era um químico e o Henry Chargaff ele extraiu e quantificou as bases nitrogenadas presentes no DNA de diferentes organismos. Então, aqui como eu trouxe nessa tabela para vocês, ele utilizou bactéria como a E. coli, ele utilizou também a levedura, que é um fungo, ele utilizou também diferentes tecidos, então aqui nessa tabela resumida mostra que ele utilizou tecidos de ouriço do mar, de rato e tecidos diferentes dos seres humanos. E uma constatação que ele fez depois de unir esses resultados que ele teve, observar e estudar esses resultados que ele obteve, foi que a quantidade de base nitrogenada do tipo adenina era igual ou muito parecida com a quantidade do tipo timina. E a quantidade do tipo citosina era muito parecida, bem próximo com a quantidade de guanina. Então ele constatou que existia uma relação entre essas bases nitrogenadas. Existia uma relação entre adenina e timina que não acontecia com as outras duas bases nitrogenadas, porque elas tinham uma outra relação que era entre a citosina e a guanina. Então, esse achado dele foi importante para entender um pouco de como poderia ser a estrutura do DNA. Os próximos personagens que eu vou falar para vocês é sobre o Maurice e a Rosalind Franklin. O Maurice, ele era chefe da Rosalind Franklin e a Rosalind Franklin estava trabalhando com difração de raio-x. E analisando amostras de DNA, tanto de DNA na forma fisiológica quanto DNA desnaturado, então utilizando essas amostras de DNA na forma fisiológica e desnaturada, e utilizando essa técnica que a Rosalind Franklin tinha expertise, que é a difração de raio-x, ela conseguiu não só ter uma ideia de como era a estrutura do DNA, que
está aqui representado por essa imagem, que é a imagem 52, como também ela conseguiu mensurar os diâmetros, e ela conseguiu ter uma ideia de como poderia ser a estrutura do DNA. E esses resultados, esses experimentos que a Rosalind Franklin fez, foram muito importantes para poder entender e para que o Watson e Crick montassem a estrutura 3D do DNA. Então já sabiam a informação da composição do DNA, tinha as informações de relação entre as bases nitrogenadas que o Chargaff obteve com os experimentos dele, e tinha os diâmetros de cada parte do DNA, de cada região do DNA, da molécula de DNA, que a Rosalind Franklin tinha obtido com os experimentos dela de difração de raio-x. E foi com todas essas informações de diferentes pesquisadores que Watson e Crick propuseram qual seria a estrutura da molécula de DNA. Essa dupla hélice que apresenta um arcabouço de açúcar e fosfato externo e internamente as bases nitrogenadas. Já vou contar para vocês como ele é com detalhes. Então, em 1953, eles publicaram numa revista de alto impacto científico, a Nature, os achados dele e como seria a estrutura molecular do ácido nucleico, do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. E em 1962, Watson, Crick e Maurice, que era o supervisor da Rosalind Franklin, eles dividiram o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Então, qual é a estrutura do DNA? Do que o DNA é composto? Depois de vocês entenderem todos os personagens que participaram dessa rica história para descobrir a estrutura do DNA, como o DNA é? Então, a primeira informação importante é que o DNA é um ácido nucleico, como eu já tinha falado para vocês quando eu falei do artigo do Watson e Crick. Ele é um ácido desoxirribonucleico. E por que isso? Porque ele é formado por um nucleotídeo, e esse nucleotídeo é do tipo desoxirribonucleotídeo. Então, vamos olhar com calma um ácido nucleico. O ácido nucleico ele pode ser dividido em 3 partes. Ele apresenta um fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. Essa pentose, aqui na posição 2, do carbono 2, ele apresenta, aqui está representado como R, porque ele pode apresentar nessa posição uma hidroxila ou um hidrogênio. Quando ele apresenta uma hidroxila, o nome dele é ribonucleotídeo, e ele está presente lá no RNA. E quando ele apresenta um H nessa posição 2, ele é um desoxirribonucleotídeo, ele está presente lá no DNA. Então, essa é a unidade fundamental do ácido nucleico, tanto do DNA quanto do RNA. Mas aqui, nessa aula, nós vamos falar especificamente do DNA. Além disso, quais são as bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos? Bom, as bases nitrogenadas elas podem ser do tipo purina ou pirimidina. Do tipo purina, temos a adenina e a guanina. E do tipo pirimidina, nós temos citosina, timina e uracila. A uracila ela está presente apenas no RNA, enquanto todas as outras estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. A uracila ela é uma base nitrogenada específica do RNA, então ela não vai estar presente no DNA. Além disso, outra coisa que é importante ressaltar é que essas duas bases nitrogenadas elas têm uma diferença, porque enquanto a purina apresenta apenas um anel enquanto a purina apresenta 2 anéis aromáticos, as pirimidinas apresentam apenas um anel aromático. E isso vai ser importante para a relação, para a ligação que elas vão fazer na molécula de DNA.
Então, na molécula de DNA, as bases nitrogenadas, como o Chargaff já tinha mostrado com os resultados dele, a adenina e a timina, elas apresentam uma relação e a guanina e a citosina apresentam uma outra relação. E qual relação é essa? A relação é que elas são capazes de formar pontes de hidrogênio e manter uma ligação, diferente do que acontece com, por exemplo, a timina e a citosina. Elas não apresentam uma relação de ligação. Então, a adenina e a timina, essas duas bases nitrogenadas, lembrando que uma é do tipo purina e outra é do tipo pirimidina, elas formam duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênio. Enquanto a guanina e a citosina, elas formam 3 pontes de hidrogênio. Então, isso já dá uma estrutura diferente na molécula de DNA, onde apresenta uma maior região de guanina e citosina, uma região do DNA onde esteja presente mais bases desse tipo, mais ligações desse tipo, consequentemente, do que regiões onde apresentam mais adenina e timina. Então, o DNA ele tem essa estrutura de dupla hélice, onde ele apresenta um arcabouço de açúcar fosfato, e a parte interna ele está presente então as bases nitrogenadas e as suas ligações, as suas pontes de hidrogênio. Então, quais são as propriedades do DNA? Bom, o DNA ele é uma dupla hélice que se enrola em volta em torno de um eixo. A parte externa da fita a parte interna da fita é formada pelas bases nitrogenadas, isso porque elas têm uma propriedade que é a hidrofobicidade, ou seja, elas não interagem com a água, então elas precisam ficar protegidas da água na parte interna da molécula, e a parte externa da molécula é formada por esse arcabouço de açúcar, que é a pentose, e o fosfato. E, além disso, uma outra característica, uma outra propriedade do DNA é que as fitas dele são antiparalelas. E o que isso significa? O antiparalelismo das fitas de DNA. Então, uma vez que o DNA é formado pelos nucleotídeos, os nucleotídeos eles são separados em 3 partes, como eu contei para vocês há alguns slides atrás. O fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. As bases nitrogenadas ficam para a parte interna da fita. E por fora da fita fica o arcabouço de açúcar e fosfato. O que esse antiparalelismo significa e o que ele é? O antiparalelismo é justamente essa região, essa extremidade que está livre em cada ponta da fita. Então, enquanto aqui na parte superior da fita, nessa fita, vamos dizer assim, a extremidade livre é a 3' na fita ao seu lado é a 5'. Isso acontece devido ao tipo de ligação que um nucleotídeo vai fazer com o outro na sua fita e entre as fitas. Então, entre as fitas, eu já tinha comentado que a ligação que é feita é a ligação do tipo ponte de hidrogênio entre as bases. E a ligação que existe aqui nesse arcabouço de açúcar fosfato é a ligação conhecida como fosfodiéster, que é a ligação que ocorre entre o fosfato e o açúcar do nucleotídeo seguinte da fita. Outra característica presente no DNA é essa estrutura que ele apresenta uma fenda maior e uma fenda menor e uma fenda maior. Ou seja, ele apresenta regiões menores na fita de DNA e logo após uma região maior no DNA, da molécula, no caso. Além disso, o DNA ele não se apresenta apenas de uma forma. Ele não tem todas as características deles iguais em qualquer condição que a célula esteja. Não. O DNA, que é conhecido como DNA do tipo B, ele é o DNA que está presente em condições fisiológicas. Então, se tiver tudo ok, se tiver todas as condições excelentes, como a gente fala nas CNTPs, vai estar tudo certo e o DNA ele vai ser do tipo B. E o que ser DNA do tipo B significa? Significa que ele vai ter o sentido da hélice para a direita, que ele vai ter um diâmetro de 20 nanômetros,
que a cada volta da hélice vão estar presentes 10,5 pares de base, que ele vai ter uma distância entre os pares de base de 3,4 angstrom, e isso quem mediu foi lá a Rosalind Franklin nos experimentos dela, gostaria de ressaltar isso, e que a inclinação das bases em relação ao eixo que o DNA está enrolado é de 6 graus. Mas também é possível que exista o DNA do tipo A e o DNA do tipo Z. E o que isso significa? Significa que o DNA do tipo A, ele é um DNA que está presente em concentrações altas de salinidade ou quando ele está desidratado. E o DNA do tipo Z, ele ocorre quando tem dupla hélices ricas em C e G. Como eu tinha comentado para vocês, as ligações entre a base nitrogenada citosina e guanina, elas formam 3 pontes de hidrogênio. Então, numa ocasião onde essa molécula de DNA apresente muitas dessas ligações, isso vai mudar a topologia da molécula e ele vai apresentar essa estrutura em Z. Essa estrutura que é conhecida como Z. Bom, mas se o DNA ele carrega todas as informações para gerar um novo organismo, certo? Como eu já tinha comentado com vocês antes. E o ser humano é um organismo extremamente complexo. Então, o genoma humano deve ser enorme. Sim, o genoma humano ele tem um tamanho de 3,2 vezes 10 a 9 pares de nucleotídeos. E se cada nucleotídeo medisse 1 milímetro, todo o genoma humano ele mediria o equivalente a 3.200 quilômetros, que é essa distância aqui marcada em vermelho sobre o continente africano. Então, assim como o DNA, que é uma molécula que fica dentro do núcleo da célula, ele consegue ser gigante desse jeito que eu estou falando para vocês e, ao mesmo tempo, está presente dentro do núcleo da célula. Como isso é possível? Então, como será? Quais foram as estratégias que foram evolutivamente selecionadas para resolver esse tamanho do genoma? Quais foram, será? Então, a forma que a célula evolutivamente selecionou para manter esse genoma dentro do núcleo são os altos níveis hierárquicos de compactação. E eu vou contar para vocês um pouco como esses níveis hierárquicos de compactação acontecem. Então, como a gente está conversando aqui desde o início da aula, o DNA é essa dupla hélice, mas o primeiro nível hierárquico que ele sofre para poder se compactar no núcleo da célula é o que a gente chama de forma de cromatina em colar de contas. E o que é isso? Bom, o DNA, ele passa, né, nessa fase onde ele está sendo compactado, ele passa para o nome de nucleossomo. E o que significa o nucleossomo? Nucleossomo, então, é essa estrutura de DNA mais proteínas. O DNA, para ser compactado, ele precisa de ajuda do auxílio de proteínas do tipo histona e de proteínas do tipo não histona. Nesse caso aqui, nós estamos falando das proteínas do tipo histona. Então, nesse primeiro nível hierárquico de compactação, o DNA ele está sendo enovelado ou compactado com o auxílio de proteínas do tipo histona. Como isso funciona? Então, o DNA ele vai ser compactado nesse octâmero de histonas. E o que isso significa? O octâmero de histonas ele é formado por 8 histonas diferentes. Então, ele é formado por um par do tipo H2, um par do tipo H2, um par do tipo H2A, um par do tipo H2B, um par do tipo H3 e um par do tipo H4. E a cada estrutura que ele forma, ele tem uma volta de DNA que é o equivalente a 147 pares de nucleotídeo em uma dupla hélice de DNA. Então, imagine vocês, qual é a analogia que nós podemos fazer com isso? Temos um carretel de linha, que é o octâmero de histonas, e estamos enrolando um fio de costura em volta desse carretel de linha. Nesse caso, o carretel de linha é a dupla hélice do DNA, a
A linha é a linha que está sendo envolta no carretel é a dupla hélice de DNA e o carretel é o nosso octâmero de Stoner. Então esse é o primeiro nível hierárquico de compactação que o DNA sofre para que ele possa estar dentro do núcleo das células. E essa é a representação de como o DNA é nesse formato de nucleossomo. Então, essa parte em cinza é a dupla hélice do DNA e essa parte colorida interna é o nucleossomo. Então, é essa estrutura, essa é a forma que o DNA se apresenta quando ele está nesse formato de nucleossomo. Mas será que estar nessa forma de colar de contas é o suficiente para que o DNA esteja presente dentro do núcleo da célula? Não, não é suficiente. Então, ele precisa de um novo nível hierárquico. Esse novo nível hierárquico é conhecido como fibra de 30 nanômetros ou solenoide. E o que isso significa? Significa que essas estruturas, que antes eram os nucleossomos, com esse pequeno espaçamento entre uma conta e outra, precisa ser mais compactado ainda. E ele vai ser compactado nessa estrutura de fibras de 30 nanômetros. E para que isso ocorra, ela precisa do auxílio de uma nova proteína histona, que é a proteína H1. Essa proteína H1 ela vai fazer então com que seja possível que ocorra essa estrutura em zigue-zague, que forma fibras de 30 nanômetros, e ele já vai apresentar uma forma de compactação de segunda hierarquia. Então, ele já passou por um nível hierárquico mais elevado, uma compactação mais elevada. Então, além disso, uma outra informação importante que eu preciso trazer para vocês é que esse carretel, que é o nosso octâmero de Stoner aqui nessa analogia que eu estou fazendo com vocês, ele apresenta essas caudas. E essas caudas que são essas caudas aqui representadas nessa ilustração, elas podem ser modificadas. E uma vez que elas sejam modificadas, isso faz com que essa estrutura de fibra de 30 nanômetros seja mais compacta ou mais relaxada. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é que quando ocorre a modificação do tipo fosforilação nessa cauda, em várias fases do ciclo celular, ela promove então com que a cromatina ela fique mais condensada. Isso é importante onde? Isso é importante quando o DNA ele vai ser separado, porque ele tem menos chance de se romper, de se quebrar, de ser perdido informações. Eu novamente gostaria de ressaltar para vocês que o DNA ele é o material genético da célula, ele está trazendo todas as informações que vai gerar aquele organismo. Então ele precisa ser extremamente fiel, ele não pode se dar ao luxo de perder informações, porque isso vai impactar o novo organismo, ou vai impactar a nova célula daquele tecido que está se multiplicando ou que está se renovando. Então esse mecanismo ele tem que ser extremamente harmonioso, ele tem que ser extremamente fiel, e eu imagino que vocês tenham essa ideia diante das informações que eu estou trazendo para vocês. Mas, quando a gente pensa em DNA, a gente pensa no DNA naquela forma ou em X ou em pauzinho, né? Que é a forma do DNA que a gente chama de DNA mitótico. Mas se eu estou falando para vocês que esse DNA é a forma de DNA mitótico, será que o DNA ele está sempre nessa forma em qualquer período que a célula esteja vivendo? Não. Então, os cromossomos, quando eles chegam num nível hierárquico alto de compactação, que são gerados por conta do desdobramento dessa fita de 30 nanômetros, eles chegam num nível hierárquico conhecido como por essas alças. E essas alças, elas precisam então dessas proteínas que vão formar o eixo do cromossomo, e que são proteínas do tipo não histona, como eu tinha falado para vocês, a compactação do DNA precisa da participação de proteínas do tipo histona e não histona. Nesse momento ele precisa das proteínas não histona, do tipo não histona, e ele forma então esse modelo em alças.
Esse modelo em alças nada mais é do que a fibra de 30 nanômetros dobrada. Mas o que significa esse cromossomo em intérfase? Isso significa que ao longo da vida da célula, a morfologia do cromossomo ela muda. Então o DNA ele não dá sempre nesse modelo de xizinho. Ele não dá sempre nesse modelo de xizinho. Ele, na verdade, lá no núcleo, quando a célula está em diferentes fases, ele está nesse modelo de uma fita que não apresenta, que apresenta essas alças, como eu mostrei para vocês no slide anterior, mas que não apresenta essa estrutura super compactada. Essa estrutura super compactada, ela está presente apenas na fase M. E caso vocês lembrem, lá no início da nossa aula, eu falei para vocês que teve um pesquisador que foi muito importante, mostrando que os cromossomos não eram artefatos, que eles realmente existiam. E o que o Fleming estava vendo quando ele estava lá utilizando as guelras de salamandra? Era essa estrutura aqui que ele estava vendo, era essa estrutura que ele estava observando. A estrutura do DNA super condensado durante um período anterior à divisão celular. E como eu falei para vocês, isso é extremamente importante para manter as informações genéticas. Então o DNA ele não apresenta a mesma, o cromossomo, ele não apresenta a mesma morfologia ao longo de todo o ciclo da célula. Então, como eu mostrei para vocês, o cromossomo ele tem esse novo nível hierárquico de forma estendida, e essa forma estendida ela vai ser condensada para a estrutura de cromossomo mitótico, como a gente conhece essa estrutura que se assemelha a um X, mas essa estrutura ela só está presente quando a célula está na fase de mitose, ou seja, quando ela está na fase de se separar e de gerar uma nova célula ou um novo organismo, quando nós estamos falando de organismos unicelulares. Então, o resultado líquido de todos esses níveis hierárquicos de compactação do DNA faz com que um cromossomo mitótico, que é essa fase onde o DNA está mais compactado, ele seja 10.000 vezes menor do que a forma dele estendida, que é a primeira forma que eu mostrei para vocês, que é a dupla hélice. Então a célula evolutivamente selecionou essas estratégias de compactação do DNA para que muitas informações, para que informações de um organismo extremamente complexo, não só como o ser humano, mas como muitos outros animais que são complexos, como os elefantes, como as baleias, eles estejam presentes dentro do núcleo da célula. Então essa hierarquização da compactação do DNA foram necessários muitos milhões de anos da evolução para que chegasse a isso. Para que chegasse, então, a um cariótipo humano. Não que nós estejamos no topo da evolução, porque todos os animais são evoluídos de maneiras diferentes, todos os organismos são evoluídos de maneiras diferentes. Mas, puxando um pouco de sardinha para o ser humano, o cariótipo humano, ele apresenta, como eu falei para vocês lá, que ele lá no início da apresentação, quando eu falei do genoma humano, se ele fosse estendido, ele atravessaria o continente africano. Então a célula ela foi capaz de, ao longo da evolução, compactar o DNA cada vez mais em níveis hierárquicos cada vez mais complexos, requerendo cada vez mais complexos enzimáticos, cada vez mais proteínas, para que chegasse nesse nível muito alto de compactação. Eu agradeço a atenção de vocês até agora. Muito obrigada. Espero que a aula tenha ajudado vocês, que ela tenha cumprido os objetivos aos quais eu me comprometi. E agora, no final da aula, eu trouxe 5 questãozinhas discursivas que falam sobre os temas que nós exploramos ao longo dessa aula. Então, a primeira questão, eu pergunto a vocês: quais são as características que o DNA possui que são importantes para que ele seja a molécula que transmite as informações de maneira hereditária? Então, lá no início da nossa aula, nós comentamos sobre isso.
Segunda questão é a seguinte: quais são as ligações presentes na dupla fita de DNA e quem participa dessas ligações? A terceira é quais são as possíveis morfologias que o DNA pode assumir e em que condições elas assumem essas diferentes morfologias. A quarta, é verdade que o DNA ele tem uma morfologia constante? Justifique sua resposta. E a quinta é quais são as bases nitrogenadas presentes apenas no DNA. Eu espero ter ajudado. Novamente agradeço a atenção, agradeço a oportunidade e até a próxima.